Shalom, shalom, queridos. Vamos lá, né? Mais um dia, 25º dia da contagem do Homer. E eu quero continuar a palavra de ontem. Porque ontem eu trouxe uma palavra falando acerca de autoridade espiritual, né? De como que nós somos revestidos dessa autoridade. Mas hoje, continuando falando acerca de responsabilidade pessoal, muitas vezes, queridos, essa autoridade, ela está sobre nós, mas ela fica como que inoperante. Eu quero que você imagine aí, você vai lutar contra algo natural, físico, mas você deve, por exemplo, um estabelecimento coloca o seu nome no SPC. E daí você vai lutar contra esse estabelecimento. Só que quando chega lá, existem as notas. E essas notas declaram de que você deve naquele estabelecimento. Então, em vez de você sair livre, você sai acusado. E muitas vezes isso acontece no mundo espiritual, por causa das questões de responsabilidades espirituais. Eu quero tratar um pouquinho sobre isso hoje. Porque sim, nós temos autoridade. Mas essa autoridade, ela precisa primeiro ser exercida em nós. Para limpeza pessoal, para santificação pessoal e geracional. Para que depois eu exerça essa autoridade sobre circunstâncias externas. Eu quero ler um texto com vocês, que está em Ezequiel, capítulo 18. O Ezequiel 18, ele vai praticamente todo, ele vai tratar de comportamentos, de pecado. E daí, no início, ele começa assim, ó, e veio a minha palavra do Senhor, né, ao profeta Ezequiel, dizendo, que pensais, vós, os que usais esta parábola? O que você que pensa, que fala essa parábola, que libera esse som, esse entendimento, essa história, o que você pensa? Qual era a história? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Você já chupou uma fruta verde que dá um negócio nos dentes, assim, dá um negócio ruim? Existia esse ditado em Israel, que era impossível que o pai praticasse algo e o filho fosse pagar por isso. Versículo 3. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi essa parábola em Israel. Versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. Está falando do pai e do filho, amém? Como a alma do pai, assim como a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. E daí aqui vai haver todo um decorrer de um histórico, de um pai que praticou a justiça. Essa justiça não sobrevém sobre o filho, de um filho que praticou injustiça, né? E ele vai ter que assumir essa responsabilidade. Daí no versículo 20, de novo, o Senhor fala, a alma que pecar, essa vai morrer. E daí, queridos, vamos lá para Êxodo 20, que a gente já leu isso aqui, né? Mas eu quero ler com vocês de novo. Êxodo 20, que fala sobre os 10 mandamentos. Vamos lá. Êxodo 20, a partir do versículo 5, diz o seguinte: não se encurvará, está falando sobre as imagens de escultura, né? Não te encurvarás a ela, nem te servirás, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Queridos, às vezes, quando nós não entendemos o que está sendo dito, ou quando pegamos textos isolados da palavra, dá-se a impressão de que a Bíblia tem uma certa bipolaridade. Como assim? Como que em Êxodo o Senhor diz que vai visitar a iniquidade até por 4 gerações, e daí em Ezequiel vem, olha, isso aqui não vai acontecer. E isso, queridos, por falta de entendimento, gera-se uma situação confusa no meio da igreja. Porque daí vai ter aqueles
que dizem, olha, vamos quebrar essas maldições? Vamos orar, vamos renunciar a isso aqui? E vai ter aqueles que vão falar assim, vocês são doidos. A Bíblia diz que a responsabilidade é pessoal, cada um, lado, cada um do seu quadrado. E a gente vai vendo que a igreja, por causa dessas faltas de entendimento, ela vai caminhando meio dividida e vai tendo um perecer do povo. Vamos esclarecer isso aqui hoje, amém? Eu quero trazer esse vídeo para trazer clareza acerca disso. Quando se fala em pecado, queridos, eu pequei. Vamos lá, eu roubei. Quem que vai ser preso? Eu. Fui eu que roubei. Os meus filhos, bom, minhas filhas vão permanecer, minha neta vai permanecer, a vida vai tocar. Vai ser uma vergonha nacional, mas a responsabilidade é minha. Eu cometi um pecado, eu tenho que arcar por essa atitude que eu cometi. Então, no âmbito natural, se eu pequei, eu arco com isso e ponto. Os meus filhos não vão carregar isso. Eles não são responsáveis, eles não vão ser aprisionados por causa dessa questão da minha falha, do meu pecado pessoal. Você consegue entender isso? Fui eu quem fiz. E isso, queridos, está se falando acerca da vida terrena. Então, eu pequei, eu sou responsável por isso. Então, por exemplo, eu sou cristã, sou pastora, sou profeta, e pode alguém da minha geração ir para o inferno. Por quê? Porque a alma que pecar, essa morrerá. A não ser, daí no próprio texto aqui de Ezequiel, vai chegar uma parte que vai falar assim, olha, a não ser que haja arrependimento, né, que haja mudança, daí não vai haver morte, mas caso contrário, a alma que pecar vai morrer. E a morte, queridos, não é essa morte que a gente, vamos no velório, não é isso. A morte é a separação do Senhor. Então, eu vou passar a ter uma vida separada do Senhor. E na eternidade eu vou ter uma separação plena, completa, né? E perpétua. Eu não vou mais ter o Senhor comigo. Então, é uma responsabilidade pessoal. Então, vamos lá. E a gente confunde muito aqui, queridos. A gente confunde muito. Por exemplo, a Bíblia diz assim, que a mulher santa, ela santifica o marido. Ok? Por que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala assim, olha, para que o leito seja santo, porque de outra forma os filhos de vocês seriam impuros. Então, o que o Senhor está dizendo? Você, esposa, você tem vivido uma vida de santidade, de integridade, as maldições desse homem não sobrevirão sobre você, se esse homem não anda nos princípios do Senhor. Porque a mulher santa santifica o leito. Ela vai gerar na santidade, porque ela está falando de gerar, está falando de filhos, ela está vivendo na santidade. Não está dizendo que a mulher santa vai salvar o marido. E a gente confunde, queridos, as coisas. Até mesmo porque tem outro texto que diz assim, como que você vai saber, a mulher, que o seu marido vai ser salvo? Entende? E nós precisamos ter clareza acerca disso. A salvação terrena, ela é pessoal, ela é de responsabilidade pessoal. Então, a gente falou sobre portas, ontem a gente falou novamente. Então, eu posso abrir a porta da salvação para mim e para minha geração, como eu posso fechar. É responsabilidade minha. Isso não implica sobre a questão da vida eterna. No sentido de que a minha atitude não implica na questão da vida eterna para os meus filhos. Quando se fala acerca de Êxodo, o que está dizendo? Que a maldição ela vai até 4 gerações, mas também não tem nada a ver com a eternidade. Eu posso, queridos, por exemplo, estar debaixo de uma maldição espiritual e ser salvo. Porque a quebra dessas maldições, queridos, não tem nada a ver com salvação. A quebra das maldições tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com viver o reino de Deus aqui na Terra. Então, por exemplo, alguém da minha família assassinou, da minha geração, das 4 gerações aí para trás, assassinou. Eu vou ser preso porque alguém da minha família assassinou? Não, eu não vou ser preso. Mas existe uma caça. Como assim existe uma caça? Vamos lá. Quando Caim mata Abel,
O Senhor fala assim, hein, cadê seu irmão? Porque a terra está clamando. Então, o sangue clama por justiça. Então, vai haver uma caça espiritual. Eu vou ser perseguido por espíritos de morte. Isso não implica na minha salvação. Eu posso ser uma pessoa salva, que vivo debaixo de decretos malditos, de perseguição espiritual, e isso não influencia na minha salvação. Agora, se eu pecar, daí eu vou morrer. Conseguindo entender? Eu estou complicando, eu estou facilitando para você. Você consegue entender? São coisas diferentes, queridos. Então, por que eu preciso reconhecer o pecado geracional? É para eu ser salvo? Não. Querido, só existe um caminho de salvação. E é Jesus. Não, a salvação não é por obras. Eu posso orar muito e ir para o inferno. Eu posso não perder culto e ir para o inferno. Salvação não é por obras, não é pelo que eu faço. A Bíblia diz para que ninguém se glorie. Mas quando eu me desconecto dessas questões de maldição, é para que eu funcione dentro do reino de Deus aqui na terra. Para que eu traga as verdades de Deus para a terra. E como é que eu sei se eu estou vivendo debaixo de maldição ou não? Pelo fruto. Queridos, o fruto sempre vai denunciar o que é a árvore. Sempre. Olha, depois que eu entendi isso, isso foi libertador na minha vida. Porque daí agora eu não me iludo mais com fala bonita, eu não me iludo mais com internet. Daí eu já deixo claro, não se iluda acerca da minha pessoa. Por quê, queridos? Porque eu posso vir aqui, sentar aqui e falar um monte de coisa muito bonita para você. Mas o meu fruto, aquilo que sai de mim, serem coisas totalmente problemáticas e contaminadas. Eu posso vir aqui, falar bonito, fazer orações bonitas, fazer pregação bonita, mas ser um problema dentro da minha casa, ser uma pessoa promíscua, ser uma pessoa adúltera, ser uma pessoa lasciva. Entende? Então, o fruto vai denunciar se eu estou debaixo da bênção ou da maldição. Se eu estou debaixo da bênção, o que é a bênção? A bênção, entre tantas coisas, ela nos autoriza a prosperar. E daí aqui eu não estou falando só de finanças, né? Eu vou ser próspera em tudo aquilo que eu fizer. Então, aquilo que eu fizer vai fluir. Eu volto a dizer, a gente vai ter dia mal, amém, queridos? A gente vai ter ataque, a gente vai ter embates espirituais, a gente vai ter dia que vai chorar, porque as pessoas bagunçam muito esse meio de campo, acreditando que se eu sou abençoado, eu não tenho dia mal. Querido, Jesus era a pessoa mais abençoada que existia, e ele era perseguido, ele era caluniado, ele era apontado. Amém? Então nós precisamos entender isso. Mas vamos lá, aonde existe um problema constante que não me permite romper, ali existe o foco de uma maldição. E daí eu volto a dizer, eu posso estar debaixo de uma maldição ativa na minha vida, de algo geracional, e ainda assim ir para o céu. Porque o fato de alguém lá no meu antepassado ter cometido um pecado não responsabiliza, não interfere na minha salvação. E daí tem um outro detalhe, que daí outras pessoas também têm esse problema. Como que eu vou pedir perdão por pecado de outras pessoas? Queridos, o fato de eu reconhecer que existe um problema na minha família e o fato de eu confessar e pedir perdão não quer dizer que eu estou definindo a salvação daquela pessoa. Aquela pessoa tem a responsabilidade pessoal. Se ela teve um caminho de salvação, ela continua no caminho de salvação. Se ela teve um caminho de perdição, o fato de eu confessar e pedir perdão não tira ela do caminho de perdição. Isso acumula sobre a minha vida viver na dimensão do reino de Deus. E trazendo liberação para as minhas próximas gerações.
fazendo com que a minha geração flua mais. Então, a maldição hereditária, a responsabilidade geracional não anula a responsabilidade pessoal. Assim como a responsabilidade pessoal não anula a responsabilidade geracional. Agora, por quê? Vamos lá, queridos. Vamos olhar à luz da palavra isso? Deus deu uma palavra para Abrão. Olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti serão benditas todas as famílias. Eu farei uma grande nação, uma poderosa nação a partir de você. Ok, só palavra de bênção, amém? Abraão era um homem comum, com qualidades excepcionais, mas era um homem sujeito a erros, a falhas, e a Bíblia não esconde o erro e a falha de ninguém, irmãos. A gente tem mania de querer colocar os nossos erros debaixo do tapete, e a Bíblia mostra o erro de todo mundo, né? A gente sabe o erro de Davi, a gente sabe o erro dos apóstolos, a gente sabe, só não sabe de Jesus porque Jesus não teve, porque do restante está tudo ali na palavra. Abraão comete erros durante essa trajetória, essa caminhada, e daí um dia Deus aparece para Abraão novamente e fala assim, então, Abraão, agora é o seguinte, por causa de comportamentos errôneos, o povo que está vindo depois de você, eles vão ser levados cativos. E eles vão ficar 400 anos cativos. E depois de 400 anos, daí eles vão voltar para a terra. O tempo passa, queridos. Um dia está lá, jovem Daniel. E Daniel vai lendo, estudando, e ele fala, opa, calma lá. Os 400 anos passou. E o que acontece depois disso? Se a gente olhar o histórico de Daniel, se a gente olhar o histórico de Neemias, o que a gente vai ver esses homens fazendo? Eles se voltando. Eu quero pegar o de Neemias. Vamos lá, deixa eu achar aqui para vocês. É porque eu gosto muito dessa parte de Neemias. Só um pouquinho. Deixa eu achar aqui, irmãos. Só um pouquinho, aguenta aí. Deixa eu procurar aqui, irmãos, que é mais fácil. Aguenta aí. Não estou achando o texto específico. Achei. A partir do versículo 5 do capítulo 1. Diz assim, e disse, Neemias, né? Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Isso aqui está lá em Êxodo. Quando a gente lê aquele texto, né? O Senhor fala assim, olha, aquele que adora essas imagens, eles vão sofrer o peso da maldição até a 4ª geração. Porém, aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, por 1000 gerações serão abençoados. Então, o Neemias está falando assim, olha, eu reconheço que o Senhor
guarda a aliança daqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Versículo 6. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos servos do teu servo que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Então, Neemias aqui ele confessa, queridos, olha aqui, ó. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos servos do teu servo se agradam de temer o teu nome. Neemias, ele reconhece que ele temia o nome do Senhor. Mas ele também reconhece que os pais, quando fala os pais aqui, deixa eu achar aqui novamente. Quando fala pai, a palavra é ab, que significa o cabeça ou fundador de uma casa, grupo, família ou clã, antepassado. Avô, antepassado de uma pessoa, referindo-se ao povo, originador ou patrono de uma classe, referindo-se ao produtor, gerador, referindo-se à benevolência. Então está falando dos antepassados. Quando ele fala assim, olha, eu reconheço que a casa do meu pai, nós temos pecado contra o Senhor. Então, o que está falando? Olha, agora chegou o tempo de reconstruir. Daniel falou, olha, agora chegou o tempo da gente sair desse lugar. Senhor, nós confessamos diante do Senhor o pecado dos nossos pais que nos colocaram nessa situação. Eu reconheço que o pecado dos meus pais me colocou nessa situação natural. Isso não interfere na minha salvação. Isso não interfere na minha caminhada com o Senhor. Mas por ter uma caminhada com o Senhor, por amar o Senhor e cumprir os teus mandamentos, eu estou reivindicando a bênção que o Senhor tem a meu respeito. Porque eu não quero só viver a salvação. Eu quero viver o reino aqui nessa terra. E quando eu declaro que eu quero viver o reino, eu estou dizendo que eu quero viver toda a extensão, todo o cumprimento, tudo aquilo que representa o reino de Deus. Então, viver o reino é viver a mentalidade do reino, é viver a linguagem do reino, é viver os sentimentos do reino, é viver o chamado do reino, é viver o comércio do reino, é viver as finanças do reino. Entende, queridos? Então, quando eu me posiciono para quebrar essas estruturas que foram levantadas pelos meus antepassados, eu não estou assumindo a responsabilidade deles como pecador, mas eu estou admitindo que o se levantar contra o Senhor, o quebrar princípios, trouxe consequências e eu assumo a responsabilidade. E como alguém que ama o Senhor, eu estou dizendo, Senhor, eu estou me desligando disso para ligar, vamos lá, para ligar a minha geração ao Senhor, para ligar a minha família ao Senhor, para ligar a santidade ao Senhor, para ligar as minhas finanças ao Senhor. Eu estou desligando dessa maldição, eu estou confessando, eu estou renunciando. Eu estou dizendo, Senhor, que isso aqui é lícito. Queridos, isso aqui está ligado diretamente a um Deus de justiça. Porque daí eu saio do âmbito de coitadinho. Ah, eu não mereço aqui. Ah, eu não poderia passar por isso aqui. Ai, Senhor, o que eu fiz para viver isso aqui? Queridos, às vezes, de fato, a gente não fez. Mas eu saio desse lugar de vitimismo. Eu saio desse lugar de inferioridade. Eu saio desse lugar e eu falo, Senhor, olha, eu não fiz. Mas existem consequências. Isso aponta que alguém fez. E eu quero te pedir perdão, porque eu faço parte dessa linhagem. Nós fizemos. Foi o meu sangue, Senhor, que fez. O meu sangue, ele não começa aqui, ele começa lá.
naquelas pessoas que pecaram contra o Senhor, tem partes minhas. Queridos, isso aqui, essa minha aparência, a minha carne, o meu sangue, a minha genética, não nasceu em mim. Elas estão ligadas a pessoas. Queridos, eu olho para minha mão, eu sou muito parecida com a minha mãe, de aparência, né? Família do meu pai é italiana, mas eu sou família da minha mãe, quase todo mundo de olho verde, né? Eu fico pensando, não tá o meu olho verde. Mas a família da minha mãe é descendente de índio, né? Então dá pra ver aí. Mas eu olho pra minha mão, principalmente esse meu dedo. Queridos, às vezes, quando eu corto a unha curtinha, eu olho pra minha mão, eu nem gosto de achar minha unha curtinha, porque é o dedo do meu pai. É igualzinho, o formato, a unha é igualzinho. Formato da unha, largura, igualzinho. Às vezes eu deito na cama e quando eu olho, eu falo, meu Deus, eu tô deitado igualzinho meu pai. Então, nos meus antepassados já tinham fragmentos meus. E daí eu reconheço que ainda que eu não estivesse como pessoa, mas partes, fragmentos desse ser já existiam. E eu reconheço, eu falo, Deus, olha, nós pecamos contra o Senhor. Não foi um pecado proposital, eu não pratiquei isso aqui. Mas as consequências estão falando. E eu quero reconhecer isso diante do Senhor para que essas consequências parem de falar. Então, eu uso a minha responsabilidade pessoal para quebrar uma responsabilidade geracional. E daí eu volto a dizer, a responsabilidade geracional, ela não interfere na minha salvação. O que interfere na minha salvação é a minha responsabilidade pessoal, são os meus feitos, os meus atos. Porém, queridos, aquilo que aconteceu no geracional, ele tem um peso muito grande sobre a minha vida. Eu assisti um documentário essa semana de um rapaz, ele era filho adotivo, e de repente ele chegou numa escola, na juventude, e começaram a chamar ele por outro nome, ele achou aquele estranho, porque não era o nome dele, e daí ele descobriu que ele tinha um gêmeo, eu vou resumir bem resumidinho assim, e depois ele descobriu que eles eram em três, eles eram trigêmeos, os três foram para adoção. E eles se reencontraram, foi aquela alegria, né, de se reencontrar, de estarem juntos, muito parecidos os três. E daí, na caminhada, eles foram descobrindo que tinha muita semelhança. Eles não eram iguais de comportamento, de pensamento, de sentimento, mas eles tinham muita semelhança. Por exemplo, os três fumavam. Eles fumavam a mesma marca de cigarro sem se conhecerem. Eles gostavam do mesmo padrão, do mesmo perfil de mulher. Tinha várias coisas neles que eram muito semelhantes. E depois eles foram descobrir porque os pais deles ficaram indignados, por que separaram os gêmeos, né, os trigêmeos, poderia ter avisado, a casa de adoção poderia ter avisado, porque uma família só pegaria os três para não separar. E dentro dessa confusão, isso é história real, tá? Dentro dessa confusão, foi se descoberto uma trama que, na verdade, eles eram objetos de um estudo, de separar, eles foram separados propositalmente para ver se mesmo separados eles iriam ter comportamentos iguais por serem trigêmeos. E foi se descoberto que sim, que em muitas coisas eles eram iguais. Queridos, o que eu quero dizer com isso? A genética fala. Então, dentro dessa questão geracional, é como se vai haver, se houvesse uma força que me impulsionasse a fazer coisas que talvez eu nem queira fazer. Mas isso tem solução, isso tem resolução. E daí a gente volta para a ministração de ontem. Eu preciso exercer autoridade, domínio, governo. E alinhar a minha vida para que eu seja, queridos, não é uma falácia. Sabe, muitas vezes, irmãos, em crises emocionais, em desalinhamento, em sentimentos,
sabe? Porque eu acredito que a gente vai lutar o resto da vida contra sentimentos, vontades, mas vai chegando um tempo que vai se tornando mais fácil, vai se tornando mais leve. Mas quando não era leve, quando eu tinha explosões que eu não queria ter, mas eu tinha, sabe? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes eu gritei assim, desesperada com o Senhor, e eu batia no meu braço e falava: Senhor, se eu sou sua filha, a sua genética tem que correr aqui, não pode correr em mim esses comportamentos que eu não quero ter. Sabe? Eu travei muita luta comigo mesmo, irmãos. Muita luta. Hoje, a gente vê estudos aí que falam que a gente tem a genética de Deus, né? O nome de Deus escrito em nós. Mas naquele tempo não tinha esses estudos, não. E eu já falava: Senhor, tem que ter, o sangue de Jesus tem que estar correndo em mim. Me lava. Sabe, irmãos? Então, existe um chamar dentro dessa questão genética. Mas daí, o Senhor diz que nós somos o jambuzeiro, né? A erva ruim, que fomos enxertados na videira verdadeira. Então agora eu tenho que me descontaminar dessas heranças, desse geracional, para começar a receber dessa nova seiva. Ser a imagem e semelhança de Jesus, queridos, não é somente falar assim: Jesus é três, Pai, Filho e Espírito Santo, eu também sou três, sou corpo, alma e espírito. Não, queridos. Eu estou ligada em Jesus. Entenda isso. Então, eu tenho que olhar os comportamentos de Jesus, e os meus comportamentos, os meus pensamentos, os meus sentimentos têm que se assemelhar com Jesus. Um padrão muito mais elevado. Sabe? Eu acho tremendo quando a gente olha a história da igreja, que os primeiros cristãos, eles não se intitularam como a gente faz hoje: eu sou cristão. Não. Eles eram chamados de cristãos porque eles faziam as mesmas coisas que Jesus. Cristão era ser chamado de pequeno Cristo. Você é menor do que ele, mas você faz as mesmas coisas que ele faz. Então, o quebrar essa questão geracional eu ir arrancando, ir desligando, para ir me ligando a Cristo e me tornando a sua imagem, a sua semelhança. Queridos, isso é muito sério. Sabe? E daí tem um outro detalhe, porque também não adianta eu me esvaziar e quebrar as maldições se em contrapartida eu não me encher da vida de Cristo. Se eu não for inserido em Cristo Jesus. Então, esse poder e essa autoridade que está sobre nós é para nos dar força para sermos como Cristo. Não é para nos dar força para nós termos qualidade de vida. Sim, queridos, vivermos no reino, a gente vai ter qualidade de vida. Mas preste atenção, o nosso foco é o Senhor. E se eu estou no Senhor, daí os meus frutos, aquilo que é liberado sobre mim, vai me dar essa qualidade de vida. Então, o meu foco não é me desligar dessas maldições. Eu vou me desligar da maldição financeira porque eu quero ter dinheiro. Motivação errada. Eu quero me desligar porque eu não tenho vínculo com a miséria. Eu não tenho vínculo com o mamon. Eu tenho vínculo com o Senhor. E é do Senhor que eu vou receber toda a provisão. Eu não quero mais receber da força do meu braço. Eu não quero mais receber das trevas. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver dentro da tua economia. Eu vou me desligar desses comportamentos, dessas feitiçarias. É porque eu quero quebrar o vínculo que foi estabelecido pelos meus antepassados de adoração e de ligação a outros deuses. E eu estou declarando que eu não tenho parte com isso.
Eu sirvo ao único Deus verdadeiro e dele eu quero receber tudo. Entende? Então, sim, é ter qualidade de vida, mas não é porque a minha busca é somente a qualidade de vida. Eu busco o Senhor. E o dono desse reino, o rei desse reino, vai acrescentar na minha vida tudo aquilo que esse reino tem. Quer dizer, é natural. Se eu vivo no Brasil, então eu como arroz e feijão. Ontem eu estava pensando, Deus, se eu for embora do Brasil, como é que vai ser esse negócio? Não tem promessa não, tá? Eu estava pensando. Como é que vai ser esse negócio, Senhor? Porque tem lugar que nem vende feijão, nem tem feijão. Como é que eu não vou comer feijão? Por quê, queridos? Porque nós nos alimentamos do lugar onde nós somos inseridos. Então, se eu vivo no reino de Deus, será natural, não será algo forçado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A minha busca é essa. Eu quero o reino de Deus, eu quero a justiça do Senhor. E daí querer a justiça do Senhor, queridos, para quem não quer se alinhar uma faca de 2 legumes, porque a justiça do Senhor ela vem corrigindo, né, alinhando, colocando as coisas no lugar. Então eu busco o reino de Deus e a sua justiça e naturalmente as coisas vão começar a fluir. Todas as outras coisas me serão acrescentadas. Vai ser um fluir natural. Vai simplesmente acontecer. Queridos, isso é tão real. O Senhor tem mudado a minha sorte. Quem convive aí comigo sabe disso. O Senhor realmente tem mudado a minha sorte em tudo. A primeira mudança foi mentalidade. Não pense que a primeira mudança é financeira, não é. A primeira mudança é aqui. Quebrando estruturas, me fazendo ver aquilo que eu não via. Primeira coisa. Mas se eu fosse falar para você assim, como que mudou? O que eu fiz que mudou? Não sei te dizer. Simplesmente eu fui tendo um novo posicionamento, quebrando maldição, fazendo as festas, me arrependendo por ter quebrado princípios, voltando, me arrependendo, confessando, praticando. E as coisas foram mudando. Eu não tenho um manual para você. Porque é natural. Não é mais pelo meu esforço. As coisas acontecem. Porque quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, e buscar o reino de Deus, queridos, não é somente eu buscar o reino de Deus. Eu tenho que me desvincular dos outros reinos. Eu tenho que deixar de agir dentro da mentalidade, do conceito, do comportamento dos outros reinos. Então, buscar o reino de Deus é buscar viver aquilo que Deus fala. E daí a gente volta aqui. Quando Deus separou o povo, em Peça, houve a contagem do Homer, e daí o Senhor, depois, quando encerrou a contagem do Homer, o Senhor começou a liberar como seria dentro do novo reino dele. Daí começou os 10 mandamentos, daí começou a vir as leis, as formas de agir, papapá, gente, meu reino é isso aqui, ó. Isso aqui é as leis que regem o meu reino. Todo aquele que vive dentro desse compilado, ele vai usufruir dos benefícios desse reino. E daí a gente vê lá Deuteronômio 27, 28. Ó, se você obedecer, isso aqui é o que vai acontecer com você. Se você obedecer essas leis. Se você não obedecer, é isso aqui que vai acontecer com você. Tá aqui, muito claro. Daí a gente pega a autoridade. Escolhe, pois, a decisão é sua. Tá claro. Mas a gente quer ficar brigando. Ah, para que eu vou desligar disso aqui? Não precisa disso. Queridos, vamos lá, de verdade. Se você pensa que não precisa, ok, é um direito seu. Mas a sua vida tá fluindo? Queridos, porque uma coisa é eu discordar de algo. Outra coisa é eu ter frutos dessa discordância, frutos bons dessa discordância. Não, eu discordo e tá aqui, a minha vida flui. Em tudo, assim, tá fluindo. Sabe? Então eu preciso ter um coração quebrantado, um coração humilde para falar, tá, eu não concordo, porque eu não entendo. Mas realmente existe alguma coisa errada na minha vida.
Eu só não sei o que que é, não sei como é que é. Mas agora o Senhor está liberando um monte de coisa aí para você começar a analisar e passar o pente fino aí na sua vida, para que a sua vida comece a fluir. Amém? Eu espero que você tenha entendido essa questão sobre responsabilidade pessoal e responsabilidade geracional. Uma coisa não anula a outra. Deus não é bipolar, que fala uma coisa aqui, outra coisa ali. Deus é único. O meu pecado, a consequência é minha aqui na terra e acerca da salvação. O pecado geracional não interfere na minha salvação. O que pode interferir na eternidade é o meu pecado, meu particular, pessoal. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Daqui a pouquinho Shabbat, que você possa descansar, entrar nesse portal do descanso e ver a potência dele em nome de Jesus. E a gente volta amanhã para dar continuidade na contagem do Homer. Amém, queridos? Shalom, shalom, que o Senhor te abençoe.